Irmão, levanta ela assim. E aí, se você está com o celular, não tem problema, pode levantar o seu celular. Mas, aonde você vai ler esse texto? Diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém. Agora a pergunta é, o que a Bíblia diz que você é? Aleluia. O que a Bíblia diz que você pode ter e o que a Bíblia diz que você pode fazer. O tema para hoje é, em meio à multidão, ele olhou para mim. E é inusitado o texto que foi escolhido, porque quando você pensa na multidão, ele olhou para mim, você pensa em quem? Você pensa Jesus e a multidão. Você pensa no que Jesus fez no meio da multidão. Mas o texto para essa noite está no Antigo Testamento. E como você enxerga Jesus no Antigo Testamento? Esse é o grande desafio. Então eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 16, versículo 13. Gênesis capítulo 16, no versículo 13. Qualquer uma. Hoje a gente não tem problema com as palavras. Gênesis capítulo 16, versículo 13. E o texto aqui na tela, você pode acompanhar, diz o seguinte. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E eu falei que não tinha problema com a versão, mas essa versão tem um problema. Eu vou ler a minha versão aqui, diz o seguinte, 16, versículo 13. Não, porque essa versão, você pode olhar na sua Bíblia, oculta algo muito importante. A identidade de quem está falando. Quem que está dizendo isso? Agar. Em algumas traduções o nome dela aparece, em algumas e ela. Mas essa ela tem nome, essa ela tem identidade. Essa ela tem sonhos, planos, medos e temores. Então, Agar começou a chamar a Deus de um outro nome. Lê na sua Bíblia. Agar chamava a Deus de um nome. E ela começa a chamar a Deus de um outro nome. Que nome é esse? El Roi. Quem falou? Está na sua versão? Muito bom. E El Roi é o nome hebraico que significa o Deus que me vê. Então a pergunta para você nessa noite, embora isso não te leve para a conclusão do sermão, é o seguinte: de que nome você tem chamado a Deus? Porque quando você diz, em meio à multidão ele olhou para mim, nós lembramos do texto lá do Novo Testamento de Jesus. Mas a única pessoa que diz, ele é o Deus que me vê, foi Agar. Nós podemos olhar nos textos e perceber, Deus olha para cada um de nós no meio da multidão e cura, faz milagres e faz essas coisas. Mas ela foi a única que disse, você é o Deus que me vê. E a gente quer seguir nessa história e que você também compreenda que Ele é o Deus que vê você. Ele não é o Deus que te olha. Eu estou te olhando. Ele está te vendo. Eu posso estar falando, mas é Deus que está dizendo. E que isso entre no seu coração. Bom, embora eu tenha lido apenas um versículo, né, o versículo que traz à tona o Deus que me vê, nós vamos caminhar desde o capítulo 12 até o capítulo 21. Eu não vou ler isso com vocês, tá? Fica tranquilo. Mas você tem que entender que durante a semana você tem lição de casa. Lê do Gênesis do capítulo 12 até o capítulo 21. São 9 capítulos que vão contar a história dessa mulher. Eu quero caminhar com vocês numa dinâmica mais expositiva hoje. Então, no capítulo 12, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia para olhar, pelo menos dar uma folhada, capítulo 12, desde o verso 9 em diante, vai dizer o seguinte, né, que diante de uma seca muito grande, diante de uma fome muito grande, diante de uma situação de deserto, que Abrão, ainda não é Abraão, tá? Abrão ainda não mudou de nome. Diante dessa situação, Abrão e sua esposa, eles precisam tomar uma decisão. É uma situação de deserto, estou passando fome, não tem água, não tem nada, e eu preciso fazer alguma coisa. Óbvio que se eu estou do lado de cá, e aqui tem fome, eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para o lado de lá. E o que é do lado de lá? É o Egito. Então Abrão vai para o Egito. Acontece que Abrão, né, e aí acho que todos os maridos concordam, Abrão dizia que a sua esposa, achava que sua esposa era muito bonita. Mas muito bonita. Todos os maridos concordam? Amém, né? Eu não vou nem dar tempo de pensar.
Porque, e o que ele faz? Embora Sarai fosse meia-irmã dele, e naquele tempo isso era muito comum, ela não é a irmã dele, ela é a esposa dele. Mas ele entra no Egito dizendo, ei, essa é minha irmã. Por quê? Porque ele sabia que se ela fosse apresentada como esposa, ele ia ser morto, para que alguém ficasse com a esposa dele, porque realmente ele via que a esposa era muito bonita. Então, o que acontece? Exatamente como ele pensava. O faraó manda buscar a esposa dele, que não é a esposa, é a irmã, para ir para os aposentos dele. Acontece que diante daquela situação, Deus começa a enviar aquilo que nós conhecemos como as pragas. Não são as 10 pragas do Egito, tá? Essa aí é outra praga, mas nesse momento também ele manda pragas, e manda destruição, e manda doença, e manda um monte de coisa, e o faraó ele fala assim, o que está acontecendo? Né? Os meus deuses não estão conseguindo segurar as pontas aqui, porque tem alguma coisa mais forte aqui batendo na gente. E eles descobrem, então, que é por conta do que ele fez de trazer a esposa do cara. E falou, por que você não me contou que era tua esposa? Por que você não falou para mim que era tua esposa? Faz o seguinte, vai embora, leva a tua esposa embora, e eu vou dar alguns presentes para amansar o seu Deus, porque o seu Deus está destruindo com a gente. E é nesse momento que Abrão fica um pouco mais rico. Ele ganha ouro, ele ganha prata, e ele ganha escravos. Dentro desses escravos, Agar está no meio. Algumas literaturas vão dizer que Agar é filha do próprio faraó. E nessa literatura vai dizer que ele manda a própria filha para ir como escrava. Ele diz, como é que pode? A minha filha é princesa no Egito e eu vou mandar ela como escrava para Abrão. Porque ele percebe que o Deus de Abrão é o Deus verdadeiro. Então ele diz, é melhor que ela seja escrava desse servo, desse Deus, do que fique comigo com esses deuses pequenos aqui que não me protegeram. Então ele manda a própria filha para ser escrava de Abrão. Mas ela não tem nome até agora. O nome dela ainda não apareceu. Ela está no meio dos escravos, no meio de uma grande multidão de escravos. Por algum motivo, né, depois dessa descoberta, eles vão embora. E no Negueb e as terras, Abraão era itinerante, então ele encontra outras terras para poder acampar, para poder prosseguir com a sua caravana. E nesse primeiro momento, a aplicação é o seguinte, não importa aonde ou os lugares que você passou para chegar onde você chegou. Nesse momento da história, você ainda não tem nome. Vai se posicionando igual a história. Você não tem nome ainda. A irmã Maria está dando risada porque ela estava ontem lá, mas você vê que vai ficar diferente, hein? Vai ter coisa diferente. Então, até agora você não tem nome. Até agora você está num bolo. Até agora você não tem poder de decisão. Você foi mandado como escravo para alguém que você não conhece. E não interessa os motivos pelos quais você foi levado aonde você está, o importante é que no meio de tudo isso, Deus vê você. O importante de tudo isso é que Deus vê a cada um de nós. Eu vejo roupa, eu vejo corte de cabelo. Aí ontem eu estava dando esses exemplos e aí alguém olhou para mim e fez assim, ó, né, lá do banco. Eu falei, vocês veem a minha barba, né, se está alinhado ou se não está. Mas é só isso. O que tem por trás da barba? Nem a minha filha sabe direito, porque quando eu fui fazer a cirurgia da garganta, ela falou, você não é meu pai, você pegou a voz dele, mas você não é ele. Porque nem ela sabe o que tem por trás daqui, mas Deus sabe. Por trás dessa roupa tem alguma coisa. Por trás desse corte de cabelo. E eu já mudei bastante, para quem me conhece desde o começo sabe que esse cabelo já foi comprido, esse cabelo já foi curto, já foi até amarelo. Já fiz muita coisa aqui nesse cabelo. Mas tudo isso mostra aquilo que eu estou sendo, e não aquilo que eu sou. Eu não falo dessa forma ou prego o tempo inteiro. Até parece, imagina, acordo de manhã, graça e paz. Não dá para fazer isso. Não dá para ser assim. Então eu estou sendo assim porque o momento precisa que seja assim. Mas quem eu sou e quem é você? Eu quero ler um texto com você. Ele está lá em Romanos 8, 38 e 39. Enquanto vai abrindo, tanto na tela quanto na sua Bíblia, eu quero te dizer que não há nada que esconda quem é você diante de Deus. Não há nada que possa te afastar do amor de Deus e nada que possa te colocar distante do olhar de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Não há crise política, não há crise econômica, não há situação pandêmica no mundo. A gente já venceu isso, né? De uma certa forma. Graças a Deus, até minha filha já foi vacinada para a honra e glória de Deus. Isso é bênção demais. A gente esperou muito por isso. Mas ainda há muito ao que se fazer. Ainda há muito o que se experimentar. Quando nós estávamos em 2020, nós não imaginávamos o que estava por vir. E hoje nós continuamos não sabendo o que tem por vir. Vencemos a pandemia, mas o que virá depois? Eu não sei.
Quais são as novas experiências que eu terei? Eu não sei, mas o texto diz o seguinte: eu estou convencido de que nem a morte nem a vida. E a pausa tem que ser dramática, porque só aqui já caberia um outro sermão, né, pastor? Nem a morte e nem a vida. Agora, tem outra coisa legal, porque nem anjos nem demônios, esse mundo a gente não conhece direito. É muito confuso ainda para a gente. A gente tem alguns lápis de informação, mas é muito pouco. Nem esse mundo que a gente não conhece, nem as coisas que existem hoje, nem as coisas que virão amanhã, nem poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação de Deus, jamais poderá nos separar do amor dele, revelado por Cristo Jesus na cruz por cada um de nós. Não tem nada que possa te fazer não ser visto por Deus e não ser alcançado pelo amor do Senhor. Nada. Nem mesmo você. Nem mesmo você. Nós seguimos ainda na história, Gênesis capítulo agora 13 e 14, você pode avançar mais uma página. E se eu estiver contando a história errada, você pode me parar. A Bíblia, isso tem que ficar muito claro para você. A Bíblia, e eu falo isso para você porque eu pensava isso antes da academia, tá? Então talvez você possa pensar isso. A Bíblia não se ocupa ou não está preocupada em recontar cronologicamente e historicamente cada coisa que aconteceu. Você sabia disso? Tem muita gente brigando por aí, falando, não, mas a Bíblia fala que primeiro foi isso, depois foi aquilo. E quem disse que a Bíblia é um manual histórico e cronológico do que aconteceu? Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia foi escrita para passar uma mensagem. Que mensagem é essa? Você já percebeu que os evangelhos eles são diferentes? Já percebeu isso? Quando você lê Mateus e Marcos, você vê que tem diferença? Você vê que às vezes um acontecimento está mais para frente, outro está mais para trás. Tem alguns que nem tem um acontecimento, por quê? Porque cada um deles está te passando uma mensagem. E você precisa entender a mensagem que ele quer passar para você. Nem o número você pode confiar. Eu falei sobre isso na escola dominical para os meninos. Acho que só você que estava de manhã. Só um exemplo para você entender. Quando a Bíblia diz que Pedro, depois de ser tocado, visitado, né, e ali virado morada do Espírito Santo, em Atos 2, ele prega, e mais de quantas pessoas? 3.000 pessoas se convertem. Deixa eu te falar uma coisa. Não cabe 3.000 pessoas em nenhuma rua de Jerusalém. O que o 3.000 significa para cada um de nós? Hã? Muita gente é um ponto do negócio, porque eu vou te dar só essa dica aqui, aí você já vai falar o que eu senti. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu preciso reler a Bíblia toda agora de novo, porque eu quero ver, sabe, os easter eggs do negócio, os ovos escondidos que estão ali dentro do texto que eu não percebi antes. O número 3, para quem escreve esse texto, significa a presença de Deus. Os zeros na frente significa muita gente. 10, 100, 1.000, 10.000, 1 milhão. É quantidade. É lógico que é relativo. 10 não é igual a 1.000, né? Mas é uma quantidade maior de pessoas. Quando o texto diz que 3.000 pessoas se convertem, ele está dizendo muitos dos que ouviram se converteram e foi por causa do poder de Deus. Uau! Isso muda tudo no entendimento do texto. Porque não foi a pregação do Pedro, foi Deus, através da pregação do Pedro, que converte aquela multidão. É a mensagem por trás do número. Hebraico e grego não tem número. É nós que temos número. Eles não têm número. Como é que a gente consegue olhar para o número e quantificar as coisas? Na mensagem não é quantitativa. É uma mensagem que ela quer passar para você. Mas vamos seguir, porque isso não estava nem escrito. Embora apenas alguns versículos, né? A gente estava no capítulo 12 até o verso 20, a gente só está no capítulo 13. Se você olhar aí, passou pouquinhos versículos, mas já se passaram anos de história. E no capítulo 13, no capítulo 14, vai falar um pouquinho da história do drama que vive Abrão e Ló. Quem é Ló? É sobrinho de Abrão. Né? No texto não conta, mas a literatura vai dizer que o pai de Ló morreu. Uma situação ímpar, e em outro sermão cabe falar sobre isso. Mas então Abrão se sente responsável pelo seu sobrinho e fala, vem comigo. Só que Abrão tinha uma promessa, que era o quê? Sai da terra da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Eu te farei prosperar em qualquer lugar que você for. Qualquer lugar que você for, você vai ser abençoado. Ló tem essa promessa? Não, mas ele está andando com quem tem. Então ele começa a aprender a fazer gestão igual quem tem, entendeu? Ficou redundante, mas eu acho que você conseguiu entender. Então Ló aprende a fazer gestão de animais, aprende como cuidar dos seus escravos,
E ele começa a multiplicar os seus dons. Os seus dons não. Para nós hoje dons, né? Mas para ele bens materiais. Ló está muito rico. E Abraão também está muito rico. E no capítulo 13 e 14, se você ler nos títulos da sua Bíblia, você vai perceber que tem uma briga entre os dois. Um pouco camuflada, né? O que acontece? Eles estão aqui em cima da planície, né? Olhando ali o pasto. E eles estão vendo o seguinte: Ló, os seus pastores estão brigando com os meus pastores. Por quê? Porque não tem pasto suficiente para os nossos animais. O que Abraão faz? Ló, vai embora. Se não tem pasto para os meus animais e para os seus animais, vai para um lugar e eu vou para outro lugar. Isso está muito romantizado, dizendo, escolhe o lado que você vai, que eu vou para o outro. Parece uma resposta muito, né, equilibrada e tal, mas a gente já pega um trejeito de Abraão de resolver problemas. Como que resolve problemas? Afastando a pessoa que carrega o problema. Ló, vai embora. Isso aqui é importante para você entender o que ele faz com Agar depois. Agar é uma dessas escravas que está caminhando com essa grande caravana que até esse momento, até agora, se você ler na tua Bíblia, não tem nome. Ela não tem sonhos, não tem planos, não tem vontades, não tem identidade, mas ela está lá no meio, caminhando junto com Abraão, junto com Sarai, junto com esses pastores, e está vendo o que Abraão fez com Ló. Talvez alguns aqui, aliás, alguns não, né? Lá ontem alguns, mas aqui são muitos, né? Todos sabem o meu nome. Ou porque alguns, talvez alguns, né? Alguns me conhecem por Júnior, outros conhecem por Vlad, mas o nome mesmo, talvez nem todos saibam. Mas talvez você possa, né, ir na internet, ver meu nome, ver foto e ver alguma coisa, e talvez isso possa te passar uma ideia de que você sabe quem eu sou. Mas você não sabe quem eu sou. Você sabe o que eu fiz. E isso fala muita coisa sobre mim, é ou não é verdade? Isso fala muita coisa sobre você. O que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, aonde você gosta de ir. Mas isso não limita quem você é. Porque eu vou te falar uma frase que você já escuta muito numa outra linha. Quem você pensa que é? A gente escuta isso como afronta, né? Mas agora pensando, Deus falando para você, quem você pensa que você é? Porque se você está fazendo uma coisa que não condiz com quem você é, você talvez esteja pensando que você é uma coisa que você não é. Conseguiram entender? Ou ficou muito difícil? Se você pensa que você é mentiroso, você mente. Agora, mentindo, Deus pergunta, quem você pensa que é? Para continuar mentindo. Você fala, caramba, eu não sou mentiroso, por que eu minto então? Opa, preciso mudar a chave. É ou não é verdade? E aí você pega qualquer outros exemplos, tem vários outros. Por que eu estou fazendo X? X condiz com quem eu sou? Ou está condizendo com quem eu acho que eu sou? E talvez eu esteja achando que eu sou algo que eu não sou. E quem é que eu sou? Eu quero que você faça um exercício. Não precisa falar para mim, mas diz para você no seu coração. Tenta falar para mim quem é você sem falar a tua profissão. Tira a profissão fora. Joga fora. Todas as que você já teve. Joga fora. Quem é você? Os filhos nos lembram isso o tempo todo, né? Papai, 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 mamãe, mamãe. Tira isso. O que sobra? Ainda tem algumas coisas, né? Tira o cargo na igreja. Sobra alguma coisa ainda? Está sobrando alguma coisa? Tá? Tira o que você já estudou nessa vida. Todos os seus diplomas. Tira todas as suas benfeitorias. Tira tudo que você já conquistou. Tira o carro que você comprou. Tira a casa que você tem. Tira tudo. Não está sobrando muita coisa mais? Mas tem mais coisa para tirar ainda. E depois de tirar tudo que você tem, sobra o quê? Nada. Depois de tirar tudo que tem em você, depois de tirar tudo que você fez, depois de tirar tudo que você sonha ter, porque também tem essa, né? Ah, eu ainda não tenho, mas eu sonho chegar em tal ponto. Eu ainda não sou formado em teologia, mas eu já sonho com esse dia. Eu espero o dia de pegar aquele canudo na mão, que representa muitas coisas. Mas ainda não estou lá. Agora, quem eu sou, se eu não puder pegar o canudo na mão? Sobrou alguma coisa aí, Madeira? Sua vida?
Agora, tira também os traumas, né? Que eu não vou tirar só coisa boa, tira as coisas ruins também. Mas as coisas ruins não fazem parte da nossa história. Mas tira fora o que você já perdeu, tira fora até as pessoas que você ama e já não estão perto da gente. Sobra o quê? E aí quem é você, né? Se sobra eu, quem eu sou? Porque nós estamos habituados a crer no que nós fazemos, e não no que nós somos. Deus me ama porque eu vim na igreja. Porque se eu não tivesse vindo, eu ia falar, Deus não está muito feliz comigo hoje não. É ou não é verdade? Eu digo que Deus está feliz comigo porque hoje de manhã eu vim dar aula na escola dominical. Porque se eu tivesse usado de qualquer desculpa para não estar aqui, eu ia me sentir mal a semana toda e falar o quê? Deus, o Senhor talvez esteja um pouco distante, mas na verdade eu me sinto distante porque eu não estou vindo, porque eu não estou fazendo. Mas percebe? Eu não sou quem está pregando. Eu não sou quem está dando aula. Isso é o que eu estou fazendo. Mas não é quem eu sou. Então tira tudo que você faz. Tudo que você faz, de bom e de ruim. E até o final do sermão, espero que a gente acerte alguma coisa. E a gente se resolva nessa situação. Mas você precisa parar para pensar nisso. Quem você é não tem a ver com o que você pensa. Porque, por exemplo, a Valentina acabou de sair daqui. Quem que a Valentina pensa que é? Tão pequena, né? E Deus amou ela. Deus ama ela. Antes dela nascer, Deus já amava ela. Antes da Janaína pensar em ter uma criança, Deus já amava. E como é que eu digo que Deus me ama pelo que eu faço? Se antes mesmo de eu existir, Ele já me amava. Eu não li o texto, mas está escrito na Bíblia, você conhece o texto, que vai dizer para nós o quê? Antes da fundação do mundo, Cristo já escolheu morrer por cada um de nós. Se nem o mundo estava formado, nem Adão e Eva tinham feito a besteira que fizeram, como é que Deus já sabia quem eu era? E eu não tinha feito nada ainda. Não é pelo seu mérito. E nem pelas coisas ruins que você faz. Não há nada que você faça que Deus te ama mais, mas também não há nada que você faça que Deus te ama menos. Deus te ama porque Ele ama. E pai e mãe sabem do que a gente está falando, né? Amar... Eu dou sempre esse exemplo, né? Eu preciso mudar os exemplos, pastor. Mas, quando a minha filha faz alguma coisa errada, eu a corrijo. E ela diz, você não me ama mais. Na cabeça dela, o corrigir significa que a gente não ama. Pelo contrário, é por te amar que eu estou te corrigindo. E nós carregamos isso até a vida adulta, né? Se Deus está permitindo uma situação ruim na minha vida, é porque Ele não me ama. Quem disse? Quem disse? Obrigado, Jonas. Efésios 1:4. Eu não trouxe anotado, mas está aí. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. É antes de qualquer coisa. Antes de você pensar que você tinha alguma coisa boa dentro de você. A verdade é que a maioria de nós está ansioso pelo olhar de Deus para aquilo que nós fazemos, mas nem mesmo nós sabemos quem nós somos. Então a pergunta que eu quero fazer para você, né? Já são várias perguntas, né? Mas é mais uma. Será que é Deus que precisa me ver? Ou será que eu preciso parar um pouco nesse mundo agitado e olhar para mim mesmo para descobrir quem eu sou depois que de tudo de mim for tirado? Porque é isso que Deus vê. Você, nu, sem nada. E Deus é uma pessoa. Eu gosto de falar para os juvenis lá que eles precisam experimentar Deus no banheiro, experimentar Deus na cozinha, experimentar Deus no quarto. Aí você vai olhar para mim e falar assim, nossa, que loucura é essa? Mas como é que você faz então? Você fecha a porta do banheiro e manda Deus esperar lá fora? Não. Ele tem que caminhar contigo. Então como é que você toma um banho na presença de Deus? Como é que você escova os dentes na presença de Deus? Eu falo umas coisas loucas para eles lá. E o pastor às vezes tem que ir lá para poder me segurar, porque senão eu falo umas coisas meio... Escova os dentes para a glória de Deus. Eu lembro na época da pandemia, que a gente fazia os cultos online, eu falava para o pessoal, gente, eu estou aparecendo na câmera só o rosto, mas eu tomo banho, eu passo perfume e o meu celular ainda não passa o cheiro para vocês. Mas eu passo perfume, eu me arrumo, eu me troco, porque não é para você, é para Deus. Eu escovo meus dentes porque meu corpo é templo do Espírito. Eu vou deixar o dente ficar zoado? Eu não vou pentear o cabelo? Eu estou em casa, não precisa se arrumar. Ué? Deus não está lá não? Ele só está na igreja? Na igreja você se arruma, mas em casa eu fico bagunçado?
Se é sábado, eu não vou fazer nada, está de pijama às 5 da tarde. Ué, Deus não está lá não? Ou você tem coragem de vir de pijama para a igreja? A não ser que seja... a não ser que seja proposto, né, a noite do pijama. Aí você vem tranquilo, está todo mundo de pijama. Mas o normal, você tenta separar a melhor roupa que você imagina aqui, a que melhor te cabe, né? A que você se sente mais bonito, mais bonita, mais elegante, e fala, é isso aqui que eu quero usar hoje, porque é para Deus. Mas é para Deus todo dia, não é só no culto. É para Deus quando eu acordo. Mas senão eu vou falar só coisa que não está aqui, e a gente não caminha para onde tem que caminhar. Nós chegamos agora no capítulo 16 ao 21, que é o último trecho de texto, e a gente já vai caminhar próximo do final desse sermão. É a partir do capítulo 16, se você quiser ir abrindo na sua Bíblia, você já vai ver pelos títulos aí, eu estou ensinando os jovens e os juvenis a fazer uma leitura panorâmica da Bíblia, né? E a gente está lendo só títulos. E hoje a gente ficou só no capítulo 1, porque só o título do capítulo 1 já levou a gente para muitos lugares. Então vai vendo os títulos que estão aí. É aqui que Agar tem nome. Pode ver na sua Bíblia. Do capítulo 16 ao capítulo 21, Agar ganha um nome. Sarai, ainda não Sara, né? Esposa de Abrão, ainda não Abraão. Ela não menciona o que Agar fazia. A gente só sabe que Agar era escrava de Sarai, né? Mas a gente não sabe o que ela fazia. A gente não sabe se ela fazia bem, se fazia mal, se ela era bonita aos olhos, se ela falava a língua nativa, que ela era egípcia, né? Não sei se ela falava a língua deles ou se falava a língua de Abrão. Mas a gente sabe que ela está naquele meio. E aí, Agar lembra de uma promessa de Deus. Qual que era a promessa de Deus para Sara e Abrão? Um filho. Mas ela já está muito velha. E ela fala, eu não tenho como mais ter filho. Qual que é a ideia, né, ridícula que ela tem, né? Abrão, seguinte, eu tenho uma escrava, e você pode ter filho, quem não pode sou eu, então eu vou dar a minha escrava para você, você tem filho com ela, e o filho dela vai ser o nosso filho. Mas na sua Bíblia está escrito se Agar concorda com isso? Está escrito? Agar foi consultada, perguntaram para ela, Agar, você quer participar disso? Você aceita isso? Eu não sei nem se foi proposto, te dou um dinheiro em troca, né? Te dou alguma coisa em troca para você fazer isso. No Brasil isso é até proibido, né? Ou é voluntário ou não pode fazer. Não pode ser pago. Mas nem isso é oferecido para Agar. E mesmo assim, isso acontece. Abrão concorda com essa decisão. Agora, Agar não tem direito de decidir, ela não é consultada, ela não pode recusar o desejo da sua senhora. E nos dias de hoje, isso seria dito como se Agar foi abusada. Essa é a expressão do que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Agar. Agora, a escrava que antes não tinha nome, não tinha identidade, não tinha nenhum tipo de importância, começa a ganhar importância, porque ela está carregando o filho da promessa, na cabeça de Sarai e na cabeça de Abrão. Acontece que a literatura vai dizer que ela continua trabalhando. Ela é escrava ainda, ela não deixou de trabalhar. E durante o trabalho, é óbvio que ela vai começar a trabalhar com rendimento menor. É ou não é verdade? Ela não vai conseguir render a mesma coisa que ela rendia antes. Então Sarai fica brava e começa a brigar com ela. Ei, você está trabalhando menos, precisa trabalhar mais. E aí ela ousa dar uma resposta. Ela fala, faz você. Faz você. E aí a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo entre 16 e 21, que Sarai começa a agredi-la verbalmente. E ela sai destroçada daquele lugar, ela corre. E nós chegamos no capítulo 16, no verso que nós lemos no começo, verso 23? Não, verso 13, 16, 13. Coloca lá de novo, Jonas. Para a gente lembrar, o que aconteceu? Obrigado, essa versão está divina. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor. Esse é o momento em que ela está no deserto. Ela fugiu da presença de Abrão e da presença de Sarai, porque ela não aguenta mais aquela situação. Ela foi embora, obrigado. Ela foi embora e no deserto ela começa a questionar. E para ela dizer que tu és o Deus que me vê, é porque ela vive a experiência dos homens que não a enxergam. Porque ela vive uma situação como ela viveu, de agressão, os escravos viram e ninguém fez nada. Abrão viu e não fez nada. E aí ela veio e olha um Deus que olha para ela. Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. E assim vai acontecer com você. Aqui você já tem nome. Aqui na história você já sabe um pouquinho de quem você é. Mas até agora, Agar é só Agar, a egípcia. Não tem muita informação sobre ela.
E talvez para você ainda não tenha muita informação de quem você é. Mas Deus te vê e Deus te enxerga. Amém? Textos vão dizer que antes dela fugir, ela ainda talvez tenha sido agredida fisicamente. Mas aqui é só para a sua mente ser criativa o suficiente para recriar essa imagem. Agora, o texto, de Gênesis 16 vai contar para a gente no enredo que Deus faz uma pergunta para Agar. A pergunta que Deus faz é o seguinte: de onde você vem? Para onde você vai? Caramba, a mulher acabou de sofrer uma agressão verbal e física. O que você, nessa situação dela, imagina a sua situação agora. O que você está querendo que Deus te olhe? Em que momento é esse da sua vida? E aí Deus chega para você, ao invés de falar sobre o que você experimentou, Ele chega e fala, de onde você está vindo? E para onde você está indo? Faz sentido para você? Eu estou numa situação de desemprego, eu estou pedindo para Deus uma porta de emprego. Aí Deus vem e fala, de onde você está vindo e para onde você vai? E aí eu não sei qual que é a sua situação, mas vai aplicando na sua realidade. Eu estou pedindo para Deus uma cura. Deus vem e fala, de onde você vem, para onde você vai? Resumo da ópera, a pergunta de Deus é, onde você está, Agar? Vocês lembram de alguma coisa quando eu falo isso, onde você está? Gênesis, lá com Adão e Eva, lembra? Adão e Eva pecam, e qual que é a pergunta de Deus? É por que vocês pecaram? Foi isso? Foi como vocês pecaram? O que foi? Onde vocês estão. Agora, você crê que de fato Deus não sabe onde Adão e Eva estavam? Ele sabia, é óbvio. Então por que Deus pergunta para mim e para você onde a gente está? Porque é você que precisa saber onde é que você está. É você que precisa dar. Por isso que nós temos profissões de fé. É por isso que nós cantamos canções teológicas. Porque nós temos que dizer aquilo que nós cremos. Aonde você está? É o que Deus está te perguntando nessa noite. Não é Ele que precisa saber, é você que tem que saber. É você que tem que entender. É você que tem que ouvir a sua própria voz dizendo aonde é que você está, meu. Porque se você não está sabendo onde é que você está fazendo besteira. Adão e Eva estavam no lugar errado e por isso fizeram cagada. Desculpa a expressão, fizeram besteira. Fizeram coisa errada. Tinha um monte de frutos no jardim para comer. Tinha de tudo para poder experimentar. Só foi uma coisinha. Ei, não comam da árvore que está no meio do jardim. Só isso. Pois eles foram para o meio do jardim, viram que não devia ver e comeram o que não devia comer. E a pergunta para você é, aonde você está? Porque se você estiver no lugar errado, você vai tomar decisões erradas. Você vai fazer coisas erradas. Porque você vai pensar que você é o que você não é. A serpente chega para Eva e fala o que para ela? Come. Você vai ser como Deus. Conhecedora de todas as coisas. E aí nós estamos ouvindo essas propostas do mundo e achando que realmente o que nós fazemos, o conhecimento que adquirimos, as coisas que nós experimentamos, nos tornam quem nós somos. E não. Quem nós somos está debaixo dessa casca. Quem nós somos, pega a cebola, para aqueles que cozinham, vai arrancando aquelas camadas que você não usa. Tira tudo aquilo, o que sobra, aquilo que você usa para cozinhar. Estamos aqui nessa noite buscando um olhar de Deus que elogia e que desqualifica aquilo que nós fazemos? Ou será que nós estamos em busca de um Deus que tem uma visão de fato do que há dentro de nós? Será que você ainda tem essa cisma de um Deus que te pune ou de um Deus que faz as coisas acontecerem de uma forma negativa na sua vida e por isso Ele deixa de te amar? Por isso Ele deixa de estar contigo, por isso Ele deixa de estar presente. Será que eu preciso de milagres para crer que Deus está presente? Você precisa ainda disso? Você precisa de respostas para crer que Deus está te ouvindo ainda? Você ainda precisa de cura, de resposta sim e amém, para ver que Deus está com você? Ou você já aprendeu a ouvir não e mesmo assim perceber que Deus está lá? De se sentir sozinho e mesmo assim saber que Deus está lá? De não experimentar cura, ou lembra do primeiro texto? Nem a morte e nem a vida. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus. As multidões, elas são um número incontável de pessoas que, por não entenderem quem nós somos, nos julgam por aquilo que nós fazemos. E não é verdade assim. Nós estamos acostumados com essa relação. As pessoas nos olham e dizem quem nós somos baseado no que nós fazemos. Se você fez bem ou se você fez mal. Se para você o sermão hoje conectou, o Júnior é X. Mas se o sermão hoje não fez sentido, o Júnior é menos X. Entende? Porque você está baseado naquilo que eu faço.
E embora nossos atos em casa, nossos atos no mundo, na igreja, revelam muito sobre nós, é a minha esposa que vai dizer, eu falo isso lá em casa, né, Abimael? Eu falo muito sobre isso lá em casa. Quer saber de mim? Pergunta para minha esposa. Quer saber de mim? Pergunta para minha filha. Quer saber dela? Pergunta para mim, não fala com ela não. É eu que vou falar a versão mais real de quem ela é, porque é eu que convivo com ela, e é ela que convive comigo. Os nossos filhos podem falar muito sobre nós. Pergunta para ele. E a gente não gosta que os filhos falam, né? Porque eles falam tudo mesmo, né? Eles contam tudo. Até o que a gente julga que não pode contar, mas eles contam. Então pergunta para a criança. Olha eu fazendo coisa errada, né? Então, a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos. Legal, então imagina aqui, você estava no mundo, pecado, Deus te alcança e você é salvo. Mas essa salvação, ela precisa ser manifesta de alguma forma. Como é que você manifesta que você é salvo? Pelas suas obras. As obras não garantem salvação, mas as obras revelam quem é você. Então o que você faz revela quem você pensa que é. E eu espero que até o final aqui, a gente está terminando, você compreenda quem você é em Deus, em nome de Jesus. Muitos talvez tenham vindo provocados para buscar um olhar de Deus que traz cura, que faz milagre, que responde orações, e eu venho apresentar um Deus que está mais preocupado em te dizer quem é você e te fazer refletir sobre tudo que você tem feito e buscado. Porque o que você pede na oração diz muito sobre você. Mateus capítulo 6, é outro texto que também não está listado, vai falar sobre oração. E Jesus vai dizer que aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus, oram pedindo coisas. Mas aqueles que conhecem a Deus, vão para o íntimo do quarto e experimentam uma relação. Eu dei um exemplo ontem, eu acho que vale daqui hoje também. No céu, você sabia? Aliás, tem um texto aqui, pode abrir, Jonas, Apocalipse 21, 3 e 4. Por favor. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e verso 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E aqui está o ponto. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E o que não vai acontecer? Não vai ter morte. Não vai ter tristeza. Não vai ter choro e não vai ter dor, porque todas essas coisas se passaram para sempre. E a minha pergunta é o seguinte, se não tem dor, se não tem choro, se não tem dor, se não tem necessidade nenhuma, você vai pedir o que para Deus no céu? Você não precisa de nada. Só que a experiência do céu, o que é o céu? O céu não é o ouro no chão, o céu não é os rubis, as pedras preciosas, isso não é o céu. O céu é a presença de Deus totalmente. Mas Deus também está aqui. E eu posso experimentar de um Deus pleno dentro do meu coração. Então, se eu experimento uma relação com Deus, onde eu só consigo falar com Ele para pedir alguma coisa, eu preciso amadurecer para um próximo nível de relação e me satisfazer, porque eu sou feliz porque Ele está comigo. É Ele que está comigo. O que eu preciso mais? Eu já tenho Deus do meu lado. Amém? Não é fácil, né? Porque a gente quer as coisas, né? A gente quer cura, a gente quer milagre, a gente quer experimentar isso. E não tem problema, tá? Mas um próximo nível da fé é experimentar Deus presente o tempo inteiro. E isso é legal com a minha filha, não sei se todos os pais, não sei se a Flávia e o Jota também experimentam disso, mas não sei se a Janaína também experimenta disso, mas dos presentes mais caros que eu comprei para minha filha, e que ela ganhou dos avós, o que ela mais brincou foi com a caixa. Quem teve filho pequeno sabe disso. Não comprou brinquedo. Eu guardei as etiquetas do brinquedo caro, sabe? Aí eu pego a caixa e ponho a etiqueta. Pronto, é daquela marca. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque também não é a caixa a questão. O grande ponto da Heloísa em casa é, papai, brinca comigo. Eu comprei um adaptador de internet, uma anteninha de internet. Veio dentro de uma caixinha de plástico, sabe? Ela viu aquela caixinha de plástico e me viu balançando, fazendo vento, sabe? Aí ela olhou para aquilo, papai, posso brincar com você? E começamos a brincar com aquela caixinha, e aquela caixinha virou o brinquedo mais legal que ela tem. Ela leva no banho, faz eu secar do banho, leva para o quarto, tira do quarto, traz para a sala, o tempo todo ela carrega aquela caixinha, porque a gente senta, papai, vamos brincar de fazer ventinho? E a gente fica brincando com aquela caixinha. Ela já está entendendo que o melhor do presente é a presença. Entendeu?
O melhor do presente não é o que eu posso dar para ela, é eu estar com ela. Então, o melhor de Deus para mim e para você não é o que Deus faz por você, mas é o que você experimenta na relação enquanto Ele faz por você. Está entendendo? A presença de Deus é o bem mais precioso que nós temos. O que Ele faz é lindo, é maravilhoso, é perfeito, é agradável, mas se Ele não fizer, se eu estiver focado no que Ele faz e Ele não fizer, eu me frustro, porque eu criei a expectativa que Ele ia me dar alguma coisa. Isso também acontece com a minha filha não é perfeita não. Se a gente fala, vamos fazer tal coisa no dia tal, ela sabe contar. E ela conta, papai, falta quantos dias para aquele dia que a gente vai fazer tal coisa? Eu falo, 2 dias, então tá bom. É assim, né? 1, 2. Eu falei, 1, 2. Aí o outro dia ela acorda e fala, papai, já passou o 2, agora é 1, né? Agora é 1, filho. Aí, papai, é hoje o dia, é hoje o dia. Eu falo, tá bom, filho, é hoje o dia, a gente tem que fazer, porque eu prometi. Então, é óbvio que nós nos frustramos quando nós cremos que Deus tem algo para dar para nós e aquilo não chega. Mas eu preciso amadurecer e entender que a presença dEle é o bem mais precioso que eu tenho. Amém? 1 Pedro 2,9 tem uma revelação e aí traz todas as respostas acerca de quem é você. Depois, e é lógico que a resposta não resolve muita coisa não. Você vai ter que ir para casa pensar. Você vai ter que ir para casa começar a tirar todas essas cascas de cima de você e refletir quem é você. Mas 1 Pedro 2, versículo 9, tem a resposta para quando você tiver dúvida. Deus, eu estou com dúvida de quem eu sou. Vamos ler 1 Pedro 2, 9 e você vai entender. Vocês, e aí eu vou ler você, tá? Porque é para você e é para mim. Você, porém, é povo fica ruim, né? Mas vocês são povo escolhido. Vocês são reino de sacerdotes. Vocês são nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você só vai falar bem quem entendeu, porque se você não entendeu, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como? Através dos seus atos, através do testemunho da tua família, através da educação dos seus filhos. Você manifesta o poder e a graça daquele que te alcançou. Ainda há outro texto que vai falar um pouco para nós. Porque, ok, legal, Júlio, eu sou isso tudo que você falou. Mas segunda-feira volta tudo normal. Não tem alguém na segunda-feira dando uma palavra dessa para mim. Né? A rádio está só contando problema. Tem trânsito, tem bagunça, meu chefe. Então eu quero ler para você Josué 1,9 e depois Deuteronômio 31,8, na sequência. Não vai dar para o Jonas colocar tudo de uma vez, mas para mim esses dois textos se conectam de uma forma muito bonita. O 1,9 é um texto que vocês conhecem muito, porque é o texto que, para minha mãe, é o texto mais importante na experiência de fé dela. E para nós também. Esta é a minha ordem, é Deus falando, tá? Seja forte. Seja corajoso. Porque não é fácil sair daqui agora sabendo que você é filho de Deus. Não é fácil. Porque às vezes você está aqui, como é o meu caso. Minha esposa não está comigo hoje. Ela está enferma em casa. Então eu tenho que ir para lá e eu tenho que lembrar que eu sou filho de Deus. Minha filha está lá. Eu tenho que lembrar que eu sou filho de Deus. Amanhã eu vou para a faculdade. E, por incrível que pareça, na faculdade de teologia a gente também vê coisa errada. E eu preciso mostrar que eu sou filho de Deus lá. E cada um de nós tem as suas experiências. Não tenham medo. Não desanimem. Porque se ele está dizendo não desanime, é porque vai dar vontade de desanimar. Se ele está dizendo não tenha medo, é porque tem hora que você vai ter medo. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu vou estar com vocês por onde quer que vocês andarem. Amém? Você precisa entender isso. Agora pode ser um amém um pouco vazio para você, mas no dia a dia você precisa experimentar o Deus que está presente. Agora Deuteronômio 31:8. Para mim é a continuação desse texto. Podia estar na sequência. Foi? Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Isso. Não tenham medo, não desanimem, pois o próprio Senhor vai adiante de vocês. Ou seja, aquela experiência que você está com medo de lidar, Deus já foi na frente. Deus já está lá na frente resolvendo as coisas. Mas você precisa crer nisso. Ele estará com vocês e não os deixará e nem os abandonará. Amém. Porque Ele não só está presente, como Ele está presente na frente. Ele não está indo atrás.
E nem do lado, ele vai na frente, resolvendo tudo. Mas você precisa olhar pela fé. Porque se você olhar com os olhos naturais, ainda está tudo bagunçado. Mas ele é o Deus que com uma palavra organizou o caos. Lembra disso? Gênesis capítulo 1. O mundo estava sem forma. O mundo estava vazio. O mundo estava um caos absurdo. E Deus diz o quê? Haja luz. E por que luz? Uma das aplicações, tá? Imagine esse ambiente todo escuro. Você não consegue enxergar nada. Deus começa colocando luz nas coisas, para que você enxergue as coisas. Quer resolver as coisas na sua vida? Coloca a luz nessa situação. Coloca para fora tudo. Lembra do Jonas que estava... Não é o Jonas aqui não. Lembra do Jonas que estava no barco escondido? O barco estava sofrendo. Vocês lembram dessa história? Estava todo mundo jogando comida fora, pescaria fora, porque o problema estava escondido. Quando o problema vem à tona, qual que é a solução? Resolve o problema. Então, para resolver as coisas na sua vida, você precisa trazer luz para essas situações. As primeiras coisas já foram, tudo já se fez novo, porque eu e você somos nova criatura em Cristo Jesus. O mundo lá fora é o mesmo, as pessoas lá fora são as mesmas, os problemas lá fora talvez sejam os mesmos, mas é você que mudou. E aí você não se conforma com o mundo, mas você muda quem? A galera que está lá em casa já está ligada do que eu estou falando. Você não se conforma com o mundo, mas você transforma a você. Porque tem muito cristão se conformando com o mundo e querendo mudar o mundo. Não é o mundo que tem que mudar. Não é o seu marido que tem que mudar, não é a sua esposa que tem que mudar. Não são os seus filhos que tem que mudar. Quem tem que mudar é você. Eu não me conformo com a forma como meu casamento está. Eu tenho que fazer o quê? Mandar minha esposa mudar? Não, eu tenho que ser alguém melhor. Se na faculdade não está legal, a instituição que tem que mudar. Não, quem tem que mudar sou eu e ser luz naquele lugar. E você precisa ser luz onde você estiver. No primeiro momento, você precisa viver a experiência de ser visto por Deus, de ser acolhido, de ser amado. É preciso esse momento. Ser especial, não pelo que você pode oferecer, mas por quem você realmente é. E eu quero te fazer um convite. Você não precisa levantar, não precisa vir aqui, mas no seu lugar você pode só levantar a mãozinha assim de leve, que quero convidar o pastor para fazer essa oração. Mas se alguém aqui nessa noite, que está nesse momento, que quer se sentir enxergado por Deus, que quer se sentir visto por Deus, porque eu te vejo, e eu posso até ouvir a tua história, mas é Deus que conhece o teu coração. É Deus que sabe quem é você. E talvez você ainda não entendeu quem é você. É normal, é um processo. Mas Deus diz que você é filho dele. E talvez você tenha vivido a experiência de não saber quem na terra é teu pai. Ou o teu pai na terra é alguém que abandonou. Ou o teu pai na terra é alguém que não foi presente. O teu pai na terra é alguém que nunca te abraçou. É alguém que nunca te beijou. É alguém que nunca foi presente com você. E aí você olha para essa situação e diz, Deus é pai, então ele é desse jeito também. Não é. Ele é o exemplo de pai. Ele te ama. E ele diz que ele é teu pai. E que você é filho e filha de Deus.